Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o domingo, a ressurreição do Senhor. Este domingo é aquele que dá origem e sentido a todos os domingos de nossa celebração. A cada dia que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, então a origem está aqui nesse dia, é o dia do Senhor. Para nós, cristãos, é a maior festa que estamos celebrando. Por isso, como o Natal, também a Páscoa, celebramos durante 8 dias. E como fizemos no início da celebração, não podemos perguntar a alguém como passou a Páscoa. Não, nós estamos até o próximo domingo passando. E mais, essa festa é tão grande e importante que na nossa igreja vamos celebrá-la durante 50 dias. Até a festa de Pentecostes. Vamos estar então celebrando o tempo pascal, de tão importante. E o dia de hoje será o mesmo de amanhã, por 8 dias vamos estar celebrando a Páscoa. Por isso, ao chegar amanhã do seu trabalho, encontrar outros, irmãos nossos, deseja a Páscoa, uma feliz Páscoa do Senhor. Mas nós estamos celebrando esse grande mistério. E celebrar a Páscoa do Senhor, queridos irmãos e irmãs, é muito mais do que desejar, não é o melhor, desejar a alegria de Jesus ressuscitado. É muito mais do que isso. Celebrar a Páscoa é realmente viver aquilo que nós estamos celebrando. É então poder desejar muito mais que uma feliz Páscoa, é vivê-la. E nós só podemos viver a Páscoa colhendo os seus frutos em nossas vidas. Você já se perguntou como está celebrando a Páscoa? Nós que vivemos todo o tempo de preparação para esse dia, não é? Para esse tempo, a quaresma, os 40 dias, e celebramos então essa grande festa do trido pascal, não é? E agora estamos colhendo, a época chegou, dos frutos da ressurreição. Mas como os discípulos de Emaús, uma das passagens mais belas de anúncio, não é, da ressurreição de Jesus, é essa dos discípulos de Emaús, que como muitas pessoas viam na cruz, na morte de Cristo, a tristeza, a derrota, como muitas vezes, não é, também talvez nós na nossa caminhada de fé vemos, diante de dificuldades, diante do sofrimento, não é, diante da dor. Muitas vezes nós nos esquecemos desse momento de graça, o que não é certo e nem deve ser assim para nós. A ressurreição justamente já tomou todos os momentos de dificuldade, de sofrimento de nossas vidas. Nós é que precisamos, quando chegarem esses momentos que chegam, não é, ter presente isso. Porque, queridos irmãos e irmãs, a vida que nos coloca diante de certas situações, talvez difíceis na caminhada, vai exigir de nós que realmente mantenhamos a alegria, que mantenhamos a esperança na ressurreição do Senhor, que essas coisas passam, o sofrimento, a dor, passa, não é, o medo, não é, passa diante de todos nós, mas a vida, a esperança em Cristo fica, e isso ninguém pode tirar de nenhum de nós. Por isso, temos que celebrar a Páscoa do Senhor, porque assim é nossa vida, não é verdade? Nós não passamos todo o tempo sorrindo, pois bem, não podemos passar também todo o tempo chorando, não é? Temos então que nas alegrias de cada dia que colhemos, lembrar que quando chegar o dia das lágrimas, passará também, e vamos continuar sorrindo, porque a vida é assim. A vida é a morte e a ressurreição do Senhor em nossas vidas. Mas os discípulos de Emaús, que escutamos no Evangelho, caminhavam cabisbaixos, não é? Tristes, sem esperança, porque para eles tinha até tudo. Cristo tinha morrido, não havia mais razão de alegria, a esperança, porque esqueceram-se de buscar o que o próprio Deus já tinha falado, como muitas vezes acontece também para nós, não é? Nós nos esquecemos daquilo que Deus já nos prometeu. Ontem, na vigília pascal, que muitos estavam aqui, não é? Escutaram na homilia que eu me referi a uma outra passagem do Evangelho, e vamos escutar
escutar também durante o tempo pascal, de que Jesus nos chamava, dizia, não é? Você, a um dos discípulos, crê porque está vendo e pode tocar em mim, Jesus ressuscitado. Mas feliz, disse ele, bem-aventurado aqueles que creem sem ter visto. Pois bem, somos nós, os bem-aventurados, o Senhor, quem diz isso para nós. Já imaginou o que é isso? Saber que nós, então, somos esses aventurados, porque nós não estamos tocando em Jesus ressuscitado, pelo menos no corpo, como eles fizeram, não é? Mas nós tocamos de uma outra maneira, na Eucaristia. Por isso é tão importante receber em nossas mãos a Eucaristia, para poder ter essa experiência de tocar em Jesus na sua Páscoa, que é essa nova maneira, não é, que ele vive aqui entre nós. Não é? Tão importante é, e nós ainda vamos muito além das experiências dos discípulos. Nós comemos, nos alimentamos do corpo de Jesus Cristo a cada dia que celebramos a Eucaristia. Isso é maravilhoso, isso é uma experiência da ressurreição. Já imaginou? Nós então passamos a ser templo de Deus, comemos. Por isso é tão importante, queridos irmãos e irmãs, que ao comungar, que nós paremos com tudo, silenciemos, não é? Às vezes a mim, como padre, me chama a atenção como as pessoas começam a comungar. Um dia desse, alguém com a falta de juízo tremenda, eu mesmo, né? Que não se pode fazer isso, nunca, ninguém aproximar-se do presbitério, né? Que é essa área onde está aqui o altar, tudo, e muito menos para falar com o padre, chame-o dos ministros, não é? E eu estava na minha ação de graça e um cidadão foi lá, diante de mim na cadeira presidencial. Imagina a falta de juízo, interromper a minha adoração, momento íntimo com Deus. É um absurdo, eu que vou dizer, não é? Além da indignação, não é? Mas não pode ser. Ele nem comungou direito, não é? Não fez sua ação de graça, ainda foi desajuizadamente interromper a minha. Uma coisa que não se faz. Para quê? Para dizer um aviso. É uma falta realmente de critério, não é? Nós não podemos comungar e em seguida parece que não aconteceu nada. Não, o mais importante está conosco. Quando nós comungamos, temos que silenciar, parar, fechar os olhos, esquecer de tudo. A música vai tocando para criar o ambiente para nós, para nos ajudar. E nós temos que fazer então nossa ação de graças. Muitas vezes dizemos, não escuta Jesus. Nem pode, puder, se você não silencia, não vai escutá-lo mesmo. Não vai ter essa experiência, não é? A cada dia da ressurreição. Imagine, comungue e silencie. Nós não temos que ter pressa, não é? Deixa aí as coisas, se preocupe com a hora, isso não é momento. As coisas que deixamos vão estar nos esperando depois da missa. Temos então que aprender a silenciar. Quando nós comungamos, precisamos ter essa experiência de ressurreição do Senhor hoje aqui. Por isso, ao comungar hoje, silencie. Esqueça de tudo, não é? E vamos silenciar para termos essa experiência da ressurreição do Senhor. Isso acontece a cada dia, cada Eucaristia que nós comungamos. Os discípulos de Emaús, aconteceu com eles o mesmo. Esqueceram-se de toda a experiência que tiveram com Cristo. Esqueceram-se de ouvir e pôr em prática a palavra de Deus para colher os frutos da ressurreição. Aí vem o desespero, a desesperança, não é? A tristeza, porque esqueceu de olhar fixamente para de quem nós não podemos esquecer, Jesus Cristo, que está aqui conosco, mostrando-nos os frutos da sua ressurreição. Tudo isso, queridos irmãos e irmãs, não é magia. Comungar e ser discípulos de Cristo, que todos nós somos pelo batismo, é então agora colher os frutos de sua ressurreição. E isso passa em nossa vida, na alegria, na esperança, em cada situação que a vida exige de nós, né? Que mantenhamos a alegria, que mantenhamos nossa esperança, que também nós saibamos dar respostas de entusiasmo a outros, de solidariedade. Tudo isso no dia a dia acontece em nossas vidas. Temos que então colher os frutos da ressurreição do Senhor. Quando a vida exige de nós tristeza,
manter então a alegria, e a esperança é fruto de ressurreição. Quando nós, em nossos trabalhos, não é? Nas nossas relações pessoais e familiares, quando exige de nós uma postura de quem realmente crê, para ter paciência com os outros, para entendê-los, né? Também em seus erros, para ajudar o outro a ser melhor, tudo isso é fruto da ressurreição que tem que acontecer para nós. Ver que está ao nosso alcance, dar os frutos da ressurreição, agora é nossa hora. Temos então que realmente nós que experimentamos aqui a ressurreição do Senhor, temos que vivê-la dia a dia. É assim a dinâmica da vida. É assim que a vida exige de todos nós. Hoje exigirá amanhã e depois de amanhã também, como exigiu já ontem. Pois viver a ressurreição é ter essa experiência pascal. Nós estamos aqui porque os discípulos, aquelas mulheres, né? Como o Evangelho ontem dizia, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, dizia ontem o Evangelho, foram as 3 mulheres que foram ao túmulo e encontraram lá o anjo. Elas correram depois para dar a boa notícia, depois, não é, do medo, da alegria, do entusiasmo. Elas foram testemunhas da ressurreição e foram lá avisar os outros. Pois bem, essas mulheres, que como dizia o Evangelho, os discípulos de Emaús disseram que tiveram um susto medonho, não é, com elas. Pois bem, elas experimentaram o Senhor e por isso nós estamos aqui hoje. É com base no testemunho dessas pessoas do passado que puderam também ver a Cristo manifestando-se para eles, para poderem crer. É pelo testemunho e experiência pascal delas que nós estamos aqui, fazendo a nossa através também da Eucaristia. Celebrar a Páscoa, queridos irmãos e irmãs, é ter presente então a presença de Jesus ressuscitado em nosso meio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.